Olá, pessoal, tudo bem? É um prazer estar com vocês aqui do Sebrae Amazonas. Quem sabe do Brasil inteiro, quem sabe do mundo inteiro, né? Afinal, pelas ondas da internet não tem limite. É uma alegria enorme estar aqui. Eu sou o Marcelo de Elias, eu sou um professor, um palestrante especializado em gestão de mudanças, especializado em liderança. Eu sou um professor que trabalha em instituições de desenvolvimento executivo e justamente por isso nós estamos acostumados a conversar com líderes, acostumados a conversar com empreendedores iguais a você que estão aqui nos acompanhando, razão pela qual eu agradeço, tá bom? O nosso bate-papo aqui é sobre liderança, mas não é qualquer liderança. A gente vai falar da liderança 4.0, que é algo que tem tudo a ver com você, com o seu negócio. Se você for um empreendedor de uma empresa pequena, de repente você trabalha sozinho, não tem nem liderados. Ainda assim é importante entender esse tema, porque todos nós somos líderes e de maneira direta ou indiretamente nós impactamos e influenciamos pessoas. Agora, se você de fato tem uma equipe ou uma pessoa que seja que trabalha junto com você, ainda mais se torna necessário conhecer essa temática. Vamos nela? Liderança 4.0, esse é o nosso bate-papo que teremos nesse encontro aqui de hoje. Veja bem, eu queria começar contando uma história real, simples, mas que aconteceu comigo. Eu já fui executivo de recursos humanos, inclusive, trabalhei numa grande indústria e liderei equipes até relativamente grandes. Algumas pessoas mais experientes e outras mais jovens. Me lembro de uma situação onde um estagiário, que eu vou chamá-lo aqui de Diego, ok? Ele trabalhava na minha equipe e certa vez eu cheguei até ele numa ação onde precisava de uma certa velocidade, porque eu recebia nesse dia uma visita na minha empresa. E aquela visita se encantou com um documento que eu apresentava para essa visita e, de repente, então, ele pediu essa visita. Olha, eu posso levar uma cópia desse documento para poder conhecer um pouco mais, estudar um pouco mais? E, é claro, não era nada confidencial, não tinha nenhum problema. Então, naquele momento, eu chamei o Diego, aquele meu estagiário jovem, um menino brilhante, um bom aluno na sua escola e também um bom estagiário. Cheguei nele e disse, Diego, faz um favor para mim, vai lá no setor tal, onde fica a máquina de xerox, a máquina de fotocópias, providencia rapidão uma xerox, uma cópia, e traz aqui correndo para a gente, para que eu possa entregar para esse rapaz. E assim ele fez, ele pegou aqueles papéis que estavam na minha mão, foi correndo, e logo ele voltou dizendo, Marcelo, a máquina de xerox está com problema, ela não está funcionando, então não teve como. Eu pensei um pouquinho e falei para ele, então faz o seguinte, nós temos um outro equipamento que tira fotocópias num outro setor. Eu trabalhava numa empresa grande, ok? Então eu cheguei nele e falei, olha, então vai naquele outro setor que é um pouco mais distante e providencia uma cópia para a gente lá, porque lá deve estar funcionando. E assim ele fez, um menino muito educado, muito obediente, saiu correndo, passou um pouquinho, ele voltou e disse, Marcelo, incrível, a máquina de cópias lá também está estragada. E eu fiquei um pouco assustado, falei, puxa vida, parece uma revolução dos equipamentos, o que está acontecendo? E isso já faz alguns anos, e foi engraçado que eu falei para ele assim, olha, lá no setor tal, no outro setor, tinha acabado de chegar algo que era novidade, que era aquelas impressoras multifuncionais, aquelas que tiram cópia, que mandam fax, né? E foi engraçado porque isso era novidade, só um departamento tinha na época. Eu falei, então vai lá, explica a situação, pede para alguém te ajudar e tirar uma cópia correndo desse documento. O rapaz que estava na minha frente estava até já constrangido, dizendo, não precisa mais não tem problema. E eu falei para ele, não, você vai levar essa cópia, imagina. E então o Diego foi correndo nesse setor, conversou com eles lá, passado um pouquinho ele volta e disse, Marcelo, você está acelerado demais, o equipamento de fato chegou, mas não está nem instalado, não teve como tirar a cópia. Bom, não sei se vocês se lembram, talvez você que está aqui nos acompanhando nesse nosso encontro do Sebrae Amazonas, talvez você seja muito jovem, mas eu sou da época em que existia e se usava um aparelho de fax. Você se lembra disso? E naquele aparelho de fax usava uma bobina, assim, sabe? Um papel bem comprido que era impresso, né, através de um aquecimento, ele era queimado, né? Uma coisa muito interessante. E eu falei para o Diego, então faz o seguinte, no nosso equipamento mesmo aqui de fax, tira uma cópia para o rapaz. Meu amigo, você vai levar um rolinho de cópia, mas você vai levar. E o Diego foi lá correndo e voltou e disse para mim assim, Marcelo, acabou o papel do fax. Bom, veja bem, tudo estava dando errado nesse dia. Logo então, o Diego viu que eu estava um pouco perdido, não sabia mais o que orientá-lo, e ele falou para mim, Marcelo, mas me fala uma coisa, esse papel que eu estou indo para lá e para cá com ele, você só tem um, você não tem outro? Eu falei, não, tenho no meu computador. Ele falou, então faz o seguinte, entrega esse para o rapaz, depois você imprime outro para você.
Ou então, imprima outro e o rapaz leva impresso. Ou ainda, por que você não manda por e-mail para ele? Eu fiquei assim, olhando com uma cara de bobo, do tipo, puxa vida, o Diego tem razão. É verdade, Diego, vou fazer isso. Veja bem, aquele estagiário jovem me disse algo que eu não tinha pensado, algo óbvio, mas que eu não tinha pensado. E pelo afã do momento, pela correria, eu logo pedi para ele ir lá tirar cópia, depois vai lá tirar cópia, depois vai lá tirar cópia. Bom, mas aquilo serviu para mim como uma reflexão importante. Eu fiquei pensando, peraí, mas por que o Diego não deu essa ideia antes? É claro que o erro não era dele, era meu, né? Óbvio. Eu que deveria ter pensado um pouco melhor, eu era o chefe dele. Mas o curioso é que eu fiquei pensando, por que ele foi lá, tirou uma cópia, tentar tirar cópia, voltou, não muito feliz, foi lá, voltou. Por que logo no início ele não disse, Marcelo, por que você não manda então por e-mail dele? Por que você não imprime? Por que ele não deu essa ideia logo no início? Sabe por quê? Essa pergunta que eu gostaria que você refletisse comigo. Ele não deu essa ideia porque justamente eu disse a ele exatamente o que ele tinha que fazer. E é claro que num ambiente empresarial, seja numa empresa grande, como a que eu trabalhei, ou numa empresa menor, as pessoas tenderão a fazer o que o chefe manda. Só que nem sempre o chefe tem todas as soluções sozinho. Nem sempre o chefe, o líder, o empreendedor, ele vai ter a visão ampla sobre todos os problemas e todas as oportunidades. Talvez ele esteja pensando errado. E o que eu posso dizer para você, meu amigo, minha amiga que acompanha esse nosso encontro, é que muito provavelmente a gente perde grandes oportunidades quando nós nos enxergamos como líderes que estamos aqui para determinar às pessoas o que elas precisam fazer. É claro que em alguns momentos isso vai acontecer, não tenha dúvida. É claro que em alguns momentos você vai chegar na sua equipe e vai dizer, preciso que você faça isso, preciso que você leve isso aqui, preciso que você volte, preciso que você traga. É óbvio que isso é importante e necessário, porque por muitos momentos as decisões serão justamente suas. Só que nós também precisamos das pessoas como protagonistas efetivos das ações e se sentindo responsáveis pelos resultados. Eu fiquei pensando naquilo, tanto que eu imaginei, eu deveria ter feito diferente. Eu poderia ter chamado o Diego e falado, Diego, esse rapaz que está aqui, ele precisa levar uma cópia e nós não temos como tirar essa cópia aqui no nosso departamento. Será que você pode nos ajudar? Pode ser que ele pensasse sozinho, eu vou lá na máquina de xerox. Pode ser que ele, ao perceber que aquela máquina não estivesse funcionando, já tivesse a própria iniciativa de buscar uma outra solução. Como pode ser também que ele mesmo pudesse falar, Marcelo, você quer que eu imprima para você e entrego para ele? Enfim, quando a gente determina para as pessoas exatamente o que eu quero que elas façam, por mais que isso possa ser necessário por alguns momentos, como eu disse, a gente limita bastante o protagonismo, a gente limita bastante que aquela pessoa dê ideias e que também se sinta responsável pelo resultado. Tem um professor muito conhecido, um escritor muito conhecido, já falecido, um americano, chamado Stephen Covey, que escreveu um livro muito bom chamado 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. E nesse livro, o Covey fala algo muito interessante. Ele fala assim, que uma forma de você fazer com que as pessoas te obedeçam é você determinar exatamente a elas o que elas têm que fazer. Mas é claro que dessa forma você não pode cobrar resultados delas. Você pode cobrar se ela fez ou não o que você mandou. Mas você não pode cobrar um engajamento, um envolvimento, um resultado efetivo se você diz exatamente o que elas têm que fazer. Então, veja bem, nós como líderes, nós precisamos enxergar as coisas num olhar um pouco mais amplo. Como eu disse, em alguns momentos a decisão precisa ser tomada e precisa ser executada por alguém. Mas em vários momentos, e acredite, elas precisarão se envolver também na solução. Um líder das gerações mais jovens, um líder das gerações mais modernas, porque os liderados de agora, eles também querem contribuir, eles querem dar ideia, eles querem saber exatamente o porquê que fazem aquilo que estão fazendo. Então, é óbvio que nos momentos atuais, nesse momento de mudanças, nós precisamos envolver as pessoas, não apenas no problema, mas também na solução, colocá-las para pensar. Uma das coisas que mais inibe a inovação, o pensamento criativo, é o que a gente chama de cultura do comando e controle. Eu mando, você obedece, eu controlo se você fez, que também pode ser chamado de cultura do mandonismo. Eu brinco, dizendo que é a cultura do manda quem pode e obedece quem tem juízo. Então, eu posso dizer para você, minha amiga, meu amigo empreendedor, é de que nós precisamos, sim, ajudar as pessoas a terem mais protagonismo, mais iniciativa, mais engajamento, mais empoderadas, se sentindo também tão responsáveis pelos resultados dos nossos negócios quanto nós mesmos. E para isso, então, nós precisamos rever algumas práticas e algumas condutas. É óbvio que isso também depende de cada pessoa. Tem liderado que não tem tanta iniciativa.
Mas nós precisamos estimular essa iniciativa e esse empoderamento, essa autogestão nas pessoas. E uma das formas de fazer isso é começando a prestar atenção aonde você erra, que eu aprendi nesse episódio com o Diego, que eu precisava aprender mais sobre liderança. E o que eu posso garantir para você é isso, que às vezes erramos porque usamos modelos de pensamentos que não funcionam mais. Às vezes nós trabalhamos numa empresa, ou lá no passado já tivemos líderes que usaram conosco algumas condutas de liderança que hoje em dia já não se aplicam com tanta força, com tanta potência. E a razão é muito simples, é que o mundo passa por mudanças radicais. Lembra que eu falei para você que eu sou um professor especialista em mudanças? Uma das coisas que eu mais faço é estudar as mudanças no mundo, na sociedade e também nas empresas. E talvez você já tenha ouvido falar nessa palavra, dizendo que o mundo de hoje é um mundo VUCA. É claro que essa palavrinha, ela está assim porque ela está em inglês. Se fosse em português, seria VICA. Para dizer 4 coisas que representam o mundo de hoje. O mundo ele é volátil, por isso a letra V do VUCA ou do VICA. O mundo é incerto, tá aí o I, né, que em inglês seria U. O mundo é complexo, o mundo é ambíguo. Isso quer dizer que as relações pessoais, a forma de trabalhar nesse contexto empresarial, tem essas características. É volátil, ou seja, muda muito rápido, é incerto, não temos certeza de como vai ser amanhã, é altamente complexo, porque hoje as respostas não são tão claras e fáceis de serem alcançadas, e tem uma certa ambiguidade. A ambiguidade quer dizer que o que era certo hoje pode ser errado amanhã e vice-versa, não tem uma resposta única para cada alternativa. Só que dizem também que o mundo não é apenas VUCA, ele também tem outras características. De um tempo para cá, em especial da pandemia do coronavírus em diante, começaram a dizer que o mundo ele é bunny, que em português podemos chamar de funny. São 4 letrinhas também. E você vai perceber claramente que o mundo de hoje, ele também tem essas 4 características. É um mundo frágil. As coisas podem estar indo muito bem e, de repente, elas ficam muito mal. O mundo é ansioso, até porque as pessoas são ansiosas. Elas querem saber o que vem depois, elas querem saber o que vai acontecer em seguida. O mundo é não linear. Isso quer dizer que não tem mais uma lógica de começo, meio e fim. De repente você planeja uma coisa de começo, meio e fim, e no meio do caminho tem que trazer novos pensamentos e reflexões impensadas. E justamente por isso vivemos um mundo incompreensível, que quer dizer justamente que é difícil você compreender o que está acontecendo e de onde vêm as ameaças e também as oportunidades. E é justamente nesse mundo VUCA, que também é bunny, nós precisamos, então, repensar as nossas práticas de liderança. E as nossas práticas de liderança precisam ser práticas que, como eu disse, empoderam as pessoas, fazem com que elas se sintam tão responsáveis pelos resultados e pelo negócio quanto nós. É lógico que nós, como empreendedores, pequenos empreendedores, médios empreendedores, nós precisamos sim ser donos daquele resultado e responsáveis maiores por aquilo que fazemos, não tenha dúvida. Mas é muito melhor quando as pessoas também se sentem empoderadas. Imagina se eu tivesse que resolver tudo sozinho e o tempo todo dizer a elas exatamente o que elas têm que fazer, sem nenhuma iniciativa da parte delas. Então, nós precisamos selecionar, claro, bem os nossos profissionais, aqueles que têm mais vontade de fazer acontecer, mas também precisamos liderá-las para que elas se sintam tão responsáveis quanto nós. Então, nós podemos dizer que nós temos 2 modelos de liderança que eu represento através de fotografias. A primeira fotografia que você vê aqui comigo é uma fotografia de uma embarcação de remo, ou muitas pessoas também podem chamar isso de canoagem. É um esporte muito comum, inclusive na região norte do nosso querido Brasil. Grandes esportistas de canoagem estão justamente aí na região norte, né? No Amazonas, no Pará, em outros estados maravilhosos desse nosso país. Posso dizer para você, minha amiga, meu amigo, empreendedor, empreendedora, de que no passado as embarcações de remo eram até bastante diferentes das de agora. Essa que você vê na foto, e de propósito é uma foto antiga, em preto e branco, é para mostrar que ela nos remete ao passado, que é uma embarcação onde nós temos um responsável por esse barco, que não está remando, ele está ali com um chapeuzinho branco, uma roupinha preta, parece que está vestido de marinheiro, e temos 4 pessoas que estão remando, né, com um capacete de metal. Bom, você deve perceber que nessa embarcação, aquelas pessoas que estão remando, elas são responsáveis única e exclusivamente por remar. É claro que é a parte mais importante, né, óbvio. Só que aquele cara que está ali olhando para elas, que é o líder, o chefe da embarcação, e não está remando, ele tem o papel de dar ritmo, de dar motivação para aquele time, e tem um papel importante também, que talvez você não saiba, que é de dar orientação para onde o barco vai. Por quê? Porque nessa embarcação antiga,
aquelas pessoas que ali estão, elas não estão enxergando para onde vão. Elas remam de costas. Elas estão remando de tal forma que elas têm que confiar naquela pessoa que vai dizendo mais para a direita ou mais para a esquerda. Bom, essa foto aí do remo, da canoagem antiga, ela nos traz uma reflexão do que seria uma liderança de um tempo atrás. A liderança onde apenas o chefe sabe qual é o destino da empresa, para onde vai, só ele sabe o que se espera dos resultados, ele não compartilha com as pessoas o direcionamento, né, maior, ele apenas vai a cada momento dizendo a elas, reme mais rápido, reme mais forte, mais para a direita, mais para a esquerda. É claro que nesse modelo de liderança, nós temos talvez alguma vantagem. A vantagem é que as pessoas não têm nem espaço para dizer o que pensam, elas só têm que remar, 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 e o chefe, então, pode decidir o tempo todo sozinho. Talvez seja mais confortável para ele, porque ele não precisa resolver conflitos, ou então ouvir as pessoas e as ideias delas. Ele acaba sendo esse cara do comando e controle, né? O manda quem pode, obedece quem tem juízo. Mas os resultados não são positivos, porque as pessoas, obviamente, não se engajam tanto num ambiente onde elas não podem sugerir, dar ideias, onde elas não se sentem também tão responsáveis. Tanto que, se nessa embarcação o resultado não é bom, é claro que todo mundo olha para aquele chefe, para aquele líder e fala, ele não liderou bem esse time. Agora nós temos uma outra foto. Uma foto de uma embarcação, se assim podemos dizer, diferente. Isso aí é um bote de rafting. Talvez você conheça, talvez já tenha participado. É bastante adrenalina. Mas no rafting você percebe que é bem diferente. Não apenas o bote, que é feito de material diferente, mas também a configuração humana dessa embarcação. Você deve perceber, e se não percebeu agora vai prestar atenção nisso, que nessa segunda foto nós temos uma pessoa lá no fundo de capacete vermelho. Aquele rapaz que lá está, ele é o líder desse bote, ele é o chefe dessa embarcação. Certamente, você deve estar percebendo que ele está no fundo. Ele não dá para perceber, mas ele também tem um remo, ele também está remando. E na frente nós temos todas as outras pessoas dessa embarcação, do bote de rafting. O que chama atenção nessa embarcação é que todos estão olhando para frente. Todos sabem para onde a empresa vai. Todos têm uma convicção daquilo que é esperado delas. E todas elas também se sentem mais protagonistas, responsáveis por esse bote. Claro, se uma pessoa que está ali em frente percebe um obstáculo, uma pedra no meio do caminho, ela não precisa esperar o chefe dizer nada. Ela mesma pode dar aquela ordem, dizendo, gente, tem uma pedra, precisamos desviar. Como também, se alguém deles vê uma oportunidade, um caminho melhor dentro daquela água cheia de correnteza, aquela pessoa pode dizer, vamos por ali, porque ali é mais interessante. Bom, é claro que nesse modelo de embarcação, as coisas acabam sendo um pouco mais estressantes, porque todo mundo fala ao mesmo tempo, todo mundo quer dar ideia, talvez tenha alguma divergência, e é onde que o líder tem que entrar no seu poder de decisão e orientação e experiência para poder fazer com que esse bote chegue são e salvo com todos no seu objetivo. Mas é claro que nessa embarcação, e você percebe que todos estão sorrindo, todos se engajam mais, todos se tornam donos do resultado. Bom, mas tem uma diferença muito grande entre as duas fotos, e certamente você vai perceber também, nesse momento, que eu vou te chamar a atenção. Uma diferença é o tipo de água. Naquela embarcação do remo, você percebe que a água é plácida, tranquila, cristalina, ali, ó, paradinha. Enquanto que a embarcação de rafting, a água é bastante turbulenta, caudalosa. E eu quero chamar a atenção para esse ponto. O mercado hoje, o mercado que você está empreendendo, é um mercado muito mais parecido com as águas turbulentas. O mercado VUCA, o mercado BANI. O cliente, hoje, também passa por mudanças radicais. Enfim, a sociedade passa por mudanças por conta de vários fatores, entre eles a tecnologia. Então é justamente isso que eu chamo a sua atenção. Se o mundo hoje se parece mais com água turbulenta, é claro que a liderança que mais funciona é a liderança do rafting e não a liderança do remo. Imagine em águas confusas, barulhentas, você colocar uma embarcação daquele tipo da canoagem. Uma embarcação onde ninguém sabe para onde vai, onde as pessoas só remam, remam de costas, e onde somente o líder tem o poder de decidir para onde as pessoas devem ir. É claro que não vai funcionar. E é bem provável, inclusive, que as pessoas não queiram participar desse tipo de bote, de remo, dentro de uma realidade de águas turbulentas. Imagina elas remarem num ambiente perigoso, sem saber para onde vão. Então, eu chamo a sua atenção justamente para isso. O modelo de liderança que mais funciona no mundo de hoje é o modelo de liderança onde o líder não tem apenas seguidores. O líder, ele tem pessoas que são co-líderes, ou seja, pessoas que também têm toda a sua potencialidade
utilizada em prol dos resultados maiores, que é um resultado não apenas da liderança, não apenas do empreendedor, mas um resultado que todos têm que abraçar como sendo deles. Então, nessa hora, a gente percebe que o líder tem que ter outros modelos de gestão. Ele tem que liderar as pessoas de um jeito diferente, dando mais voz a elas, perguntando a opinião delas, fazendo reuniões periódicas com a equipe para poder trazer a elas o direcionamento de para onde a empresa está indo, quais são os objetivos estratégicos do negócio, o que queremos, quais problemas estamos enfrentando, compartilhando com elas os desafios e oportunidades que temos pelo caminho, para que elas se sintam co-líderes, corresponsáveis e subam também para essa gestão, se sentindo tão gestoras quanto aquele empreendedor. Como eu disse, é óbvio que o empreendedor sempre será o grande responsável por tudo. E se ele perceber que alguém do time não funciona, pode ser que ele precise tomar alguma ação, algumas até mais fortes, como não ter mais aquela pessoa no time. Mas pode ter certeza que muitas pessoas elas têm a sua performance limitada pelo próprio líder. Então, uma das coisas que você, minha amiga, meu amigo, precisa fazer é estimular as pessoas para que elas se sintam tão donas e tão responsáveis pelos resultados quanto você. E como é que a gente faz isso? É nessa hora que vem o que chamamos de liderança 4.0. A palavra liderança 4.0 ela se tornou bastante comum justamente pelo fato do mundo também estar mudando em relação às tecnologias de maneira geral. A palavra liderança 4.0 ela vem associada ao que nós chamamos de indústria 4.0. A indústria 4.0 é uma forma de ver as relações empresariais muito mais tecnológicas, porque nós temos na evolução dos meios de produção fases e eras diferentes. Tivemos a indústria 1.0, muito mais orientada para quando surgiu a máquina a vapor, quando surgiu a tecnologia mais primitiva, mas que já mudou o jeito de trabalhar. Veio a liderança 2.0, a indústria 2.0, muito mais orientada para a linha de produção, e o Henry Ford foi um dos grandes pensadores desse modelo. Depois nós viemos para um momento muito mais amplo, né? Onde as relações já vinham do conhecimento compartilhado, do desenvolvimento das pessoas, que tem a ver com a indústria 3.0. Então chegamos agora no momento, numa fase onde máquinas conversam com máquinas, um momento onde a internet fez com que as relações de trabalho fossem totalmente diferentes, e isso ficou batizado como a indústria 4.0. E é claro que nesse momento de tecnologias e de inovações, que vem mudando rapidamente a forma de trabalhar, também a liderança precisa mudar a forma de trabalhar, porque os liderados também vêm mudando a sua forma de trabalhar. Então, conforme escrevemos por aqui, nós temos muitas inovações no mercado e tecnologias vão ficando ultrapassadas de maneira muito rápida. E é justamente nesse cenário de velocidade das mudanças que nós precisamos de pessoas mais preparadas, pessoas mais engajadas, pessoas que tenham mais autonomia para juntas nos flexibilizarmos em função das mudanças, e para isso elas têm, mais uma vez, elas precisam de líderes que estimulam isso nelas. Lembra mais uma vez? O modelo de comando e controle, ele não é o mais adequado para um mundo onde tudo muda rapidamente, porque senão as pessoas ficarão dependentes dessa liderança. Enquanto que, quando nós temos uma liderança 4.0, uma liderança muito mais humanizada, muito mais protagonizadora, muito mais estimuladora das pessoas, nós teremos, sim, pessoas mais engajadas, mais dispostas, mais preparadas para mudar, para inovar, para se adaptar às oportunidades e dificuldades que podem acontecer no mundo e vem acontecendo de maneira geral. Altos e baixos em que todos precisam abraçar as oportunidades. Bom, então é nesse cenário que surge o tal líder 4.0. Eu vou trazer aqui para vocês algumas características de um líder 4.0 e que talvez sirva também de convite para você, nesse momento, se autoavaliar. Enquanto eu falo delas, seria importante você parar e pensar o quanto você está distante ou próximo dessa realidade. Você pode até fazer o seguinte aí, olha, você pode pegar agora uma caneta, um lápis ou um papel e se dar uma nota para cada item desse. Talvez de 0 a 10. Que nota você merece para cada item? Vamos nessa? Então, olha só, um líder 4.0 ele tem empatia. Empatia significa colocar-se no lugar do outro, ou seja, ele entender o que o outro pensa, se colocar no sentimento do outro, calçar a sandália apertada do outro para ver aonde que o calo aperta. Ou seja, isso significa ouvir as pessoas de maneira a entender quais são as dificuldades e oportunidades que elas têm. Você é assim? Que nota você se daria?
Uma outra realidade importante do líder 4.0 é o que chamamos de flexibilidade cognitiva. Ou seja, ele tem que ser flexível, mas flexível também na sua forma de pensar, de aprender e de entender. Cognitivo é isso, é a forma que ele aprende, entende, pensa, analisa as coisas. Então nós temos que ter uma flexibilidade analítica das situações. Ou seja, nós não podemos ter certeza o tempo todo. Pensando assim, mas sempre foi assim, as coisas sempre aconteceram desse jeito, eu já tenho experiência, já sei como faz, mas mesmo a sua experiência e o seu jeito de fazer, ele também precisa mudar muitas vezes. E você é flexível, em especial na sua forma de pensar? Outra coisa importante é um senso de propósito. E esse senso de propósito não é apenas para o líder, mas também para a equipe. O líder tem que ter um senso de propósito. Para onde vamos? Por que vamos? Qual que é a nossa missão? Qual que é o nosso sentimento maior a ser atingido e atendido quando nós atendemos de maneira clara o que o mercado precisa, o que o cliente precisa? Qual que é a razão da nossa existência? Qual que é o nosso manifesto de vida? Esse é o nosso propósito. E é claro que o líder que não tem um senso de propósito, ele não lidera bem o seu time. Como também, se ele não trazer para esse time esse propósito, ele não é um bom líder. E como é que ele faz isso? Ele trabalha o senso de propósito, dizendo para as pessoas claramente não apenas o que elas têm que fazer, mas principalmente o porquê que elas fazem o que elas fazem. É a diferença do remo e do rafting. Então, quando nós ajudamos as pessoas a entenderem o porquê elas fazem o que elas fazem, por que o cliente precisa daquilo, por que o mercado precisa daquilo, por que a sociedade precisa daquilo, é óbvio que você amplia a visão delas em relação ao propósito. Então, uma das piores coisas que você pode fazer, meu amigo, minha amiga líder, é você dizer às pessoas exatamente o que elas têm que fazer o tempo todo, determinando as tarefas. Tarefas são importantes, sim, de serem repassadas para as equipes, descentralizadas, delegadas, mas junto com a tarefa tem que vir o porquê e o propósito. A outra coisa importante, ainda mais no mundo que muda tão rapidamente, é a resiliência. A resiliência é você, mesmo sofrendo uma pressão, uma dificuldade, sofrendo um momento difícil, passando por um momento difícil, você aprender coisas novas e se tornar cada vez melhor. Tem gente que acha que ser resiliente é sofrer um problema e voltar a ser como era antes, mas não. Resiliência é você passar por uma dificuldade e voltar melhor do que você era antes. Então, o líder 4.0 tem que ser resiliente e tem que estimular as pessoas também para serem resilientes. Outro item importante que anda junto é a criatividade com a inovação. As duas andam juntas. Porque a criatividade significa enxergar as coisas de maneira diferente, pensar em caminhos diferentes e não apenas pensar, mas colocar em prática. Isso é inovar. E inovação é você pegar algo criativo, algo diferente e transformar em realidade, empreender essa realidade. Como diz um querido amigo meu, também palestrante, o Murilo Gun, ele brinca dizendo que a inovação é a criatividade com nota fiscal emitida, ou seja, é a criatividade que dá lucro, é a criatividade que traz resultado e traz dinheiro. Então, o líder tem que ser criativo, tem que pensar fora da caixa, como muitos dizem, pensar em alternativas, mas também tem que ser inovador. E como que ele faz isso? Enxergando novas realidades. Ele não precisa apenas ver o que seu concorrente direto está fazendo, mas ele tem que pesquisar outros modelos de negócio, mesmo de segmentos tão diferentes do dele, porque pode ser que ele enxergue caminhos para trazer para o negócio dele alguma coisa que está acontecendo num outro ambiente, numa outra realidade, mas que, adaptada, faz com que ele seja mais inovador. Outra habilidade importante para o líder 4.0 é o desapego. O desapego me lembra aquele comercial, lembra da OLX? Desapega? Então a ideia é ter desapego. Mas desapego do quê? Desapego da certeza, desapego das ideias que tem que ser sempre deles. Tem líderes que são muito vaidosos e que eles querem sempre ter a certeza de que tudo partiu deles, que a ideia é deles, que a solução é deles e, claro, que o mérito é deles. Então, um líder 4.0 tem que ter desapego. A primeira coisa que ele tem que ter, talvez seja essa, é trazer às pessoas o empoderamento de que elas são os grandes responsáveis pelos resultados. Tem um professor, escritor muito querido, numa das instituições que eu trabalho, que é a Fundação Dom Cabral, chamado Pedro Mandelli. Eu gosto muito dele, estudo muitas coisas dele. E o Pedro Mandelli, ele tem uma frase maravilhosa que ele diz assim, que o bom líder não é aquele que faz o tempo todo ações para descer até a operação, mas o bom líder é aquele que faz ações para com que as pessoas subam para a gestão. O que ele quer dizer com isso? É que você, líder, empreendedor, talvez de um negócio pequeno, muitas vezes você que vai meter a mão na massa. É claro, muitas vezes você que vai ter que descer para a operação e fazer as coisas acontecer, e talvez essa seja a sua realidade. Mas quando você tem liderados, uma das grandes responsabilidades não é apenas fazer isso. Significa você trazer as pessoas também a pensarem como gestores, para que você possa ter um olhar mais estratégico e poder se dedicar mais para o crescimento do negócio, para o relacionamento com o cliente, enquanto elas estão fazendo bem feito as operações, elas façam as coisas acontecerem.
Agora, quando o líder ele é apegado, vaidoso, ele quer estar sempre sabendo de tudo, o tempo todo, no tempo todo, o momento todo, determinando tudo que tem que acontecer. Ou seja, não é o desapego das coisas, mas o líder 4.0 tem que ter desapego da vaidade, em especial daquele pensamento de que ele tem que ter razão e certeza o tempo todo. O líder 4.0, ele tem que ter o desenvolvimento permanente, ele tem que fazer o que você está fazendo aqui. Você está aprendendo, estudando, aproveitando esse momento para rever oportunidades e certamente pensar em você, naquilo que você precisa aprender. Então, isso é o desenvolvimento permanente do líder. Para líderes não existe aquele raciocínio de já terminei os meus estudos, eu já fiz um curso há 3 ou 4 anos atrás que me ensinou tal coisa. Não, não. O líder 4.0 ele tem que rever e reaprender mesmo aquilo que ele já sabe. Porque, como eu disse, tudo muda muito rápido. O mundo é VUCA, o mundo é BANI. E por causa disso, essa liderança precisa se desenvolver permanentemente. E também estimular as equipes para esse desenvolvimento permanente. Não é apenas através de cursos, mas também através de outros caminhos, entre eles ler, conversar com outros empreendedores, participar de reuniões como as que existem e oportunidades do Sebrae. Então, assim, a gente vai se desenvolvimento na troca e parceria e entendendo outras realidades. E é claro que o líder 4.0 tem que ser um inspirador. E como é que ele inspira as pessoas? Ele inspira pelo exemplo. Tem uma frase muito interessante que é atribuída a um pensador já antigo, né, um filósofo antigo, que diz justamente o seguinte: os exemplos arrastam. Ele quis dizer que as palavras, de certa forma, até convencem as outras, mas os exemplos arrastam, são os exemplos que levam adiante. Então, é claro que a melhor forma do líder inspirar as pessoas, o líder 4.0, é inspirar as pessoas. Inspirar como? Através do que ele faz, não apenas do que ele diz. Tem um provérbio também Yankee, um provérbio indígena americano antigo, que diz o seguinte: o que você faz fala tão alto que eu não consigo escutar o que você diz. Então, se o líder ele diz um monte de coisa, dá várias dicas, dá várias ordens, mas ele não faz exatamente o que ele quer que as pessoas façam, aquilo que ele faz vai falar mais alto do que o que ele diz. Então, o exemplo tem que partir da liderança. O comportamento que você quer que a sua equipe tenha, você precisa ter. E eu coloquei em maiúsculo de propósito o último item, justamente para sintetizar que o líder 4.0, se você pegar tudo isso, você vai entender que ele tem que ter foco nas pessoas. É claro que você, líder, empreendedor, precisa ter foco no cliente, é óbvio. É claro que você tem que ter foco na sua empresa, na sua estrutura, no seu processo. Tem que ter foco nas finanças, afinal, vivemos do nosso lucro. Mas isso tudo só é alcançado quando você tem foco nas pessoas, porque são elas que fazem o processo acontecer, são elas que fazem o cliente sair satisfeito com o nosso negócio, com o nosso serviço, com o nosso produto, são elas que fazem o lucro acontecer. Então, quando você coloca as pessoas em primeiro lugar, é óbvio que o resto vem por consequência. Não é fácil ser um empreendedor nesse mundo de hoje. Você tem que olhar todas as coisas ao mesmo tempo. Tem hora que você se sente como aquele equilibrador de pratinhos naquela pontinha de um bambuzinho, como tem em alguns circos. Você já viu? Aquele cara que coloca um monte de varetinha com os pratinhos e fica girando, girando. São vários pratinhos ao mesmo tempo. Mas eu diria para você que a gestão de pessoas não é mais um pratinho para você girar e equilibrar, não. A gestão de pessoas, sabe o que é? É o suporte, aquela base onde você equilibra todos os pratinhos. São elas que servem de alicerce e sustentação para o lucro. Um autor que eu já citei hoje, o Stephen Covey, no seu livro, ele também cita algo muito interessante. Ele fala assim: trate as pessoas como você gostaria que elas tratassem os seus clientes. Trate as pessoas como você gostaria que elas tratassem os seus clientes. Então, é claro que quanto melhor você fizer a gestão de pessoas, foco nas pessoas, melhores serão os resultados do seu negócio. Faz sentido? Estamos refletindo coisas interessantes aqui? Então, o que eu quero dizer para você é que você precisa ter algumas atitudes que eu vou listar de agora até o final para você. Quero que você preste muita atenção e, se quiser, tome nota e reflita comigo quais são as atitudes essenciais de uma liderança 4.0. Não é qualquer liderança. É a liderança que você tem que zelar e buscar ser a todos os momentos. Uma delas é isso: desafie as pessoas. Desafie. Por que desafie? Porque isso é uma forma de desenvolver. Desenvolver as pessoas hoje pode acontecer por vários caminhos, já citei algumas delas. Alguns desses caminhos. Quando você coloca as pessoas numa reunião para trocar ideias, você está desenvolvendo. Quando você coloca as pessoas para fazer um curso, quando você faz uma reunião para trazer um vídeo do YouTube para elas, quando você traz um dos conteúdos maravilhosos que nós temos do Sebrae Amazonas, e compartilha com elas. Quando você mesmo treina a sua equipe, enfim, você está desenvolvendo as pessoas. Mas não é só isso. Uma das formas de desenvolvê-las é através do desafio. O que significa desafiar? É propor para que elas façam coisas que elas ainda não sabem direito.
Sim, é claro que precisa do seu apoio, da sua atenção, do seu monitoramento, mas uma forma de desenvolver pessoas é desafiando. Acompanha comigo. Se você, vamos pegar o seu exemplo, se você tem um nível de habilidades e competências nessa proporção, mas se você tem desafios muito pequenos, ou seja, as oportunidades, os projetos que você cuida, os problemas que você lida são muito simples, acredite, você não se desenvolve. É bem provável até que o seu desenvolvimento vá se perdendo ao longo do tempo. Agora, o contrário também é verdadeiro. Quando você tem habilidades, competências, conhecimentos muito pequenos, mas você tem desafios muito grandes, problemas muito grandes para resolver, isso gera muito estresse. Se o contrário gera tédio, esse novo cenário gera muito estresse, não é fácil. Então, tem gente que diz que o ideal é isso aqui, ó. Os desafios, eles vêm no mesmo tamanho e proporção do seu conhecimento, das suas habilidades. Bom, é claro que esse cenário é mais favorável, mas veja bem, ele gera um certo grau de acomodação. Então, o ideal é que, num nível de desenvolvimento permanente, as pessoas sempre sejam desafiadas um pouco além daquilo que elas sabem. Então, se ela conhece algo, se ela sabe algo, e você proporciona a ela algo que é um estágio a mais, não muito a mais, mas um estágio a mais, algo que ela vai ter que pesquisar algo novo, que ela vai ter que aprender coisa nova, que ela vai ter que tentar algo novo, é claro que isso vai desenvolvendo as pessoas. Por quê? Porque quando o desafio é um pouco maior, o que acontece? As pessoas vão aprendendo, vão se desenvolvendo, a ponto daquilo equiparar os níveis. Ela estará, depois de um tempo, no nível do desafio. E nessa hora é a hora de você desafiar um pouco mais, trazer novas realidades. Então, por exemplo, pegar a sua equipe, colocar em atividades que ela ainda não está acostumada, com o seu acompanhamento, claro, trocar as pessoas de atividade, colocar ela para conduzir um projeto, uma ação, um resultado, colocar as pessoas para apresentarem-se diretamente a um cliente, enfim, faz com que elas se tornem mais protagonistas e tão responsáveis pelo nosso bote de rafting, como naquele exemplo que eu citei. Uma outra atitude importantíssima para você ser um bom líder 4.0 é criar um clima favorável. O que significa isso? Significa justamente você fazer com que as pessoas tenham um ambiente de trabalho, um clima gostoso, um clima bom. Por quê? Porque se o clima não é favorável, as pessoas vão trabalhar emburradas, tristes. É claro que elas vão atender o cliente de maneira pior, é claro que elas vão se dedicar menos, é claro que elas não vão ver a hora de terminar o expediente e ir embora logo. E isso afeta de maneira forte e direta justamente os resultados, afeta de maneira direta tudo aquilo que elas fazem, é óbvio. Então, criar um clima favorável significa você proporcionar um ambiente com menos conflitos e, quando esses conflitos existirem, tentar resolver da maneira mais rápida possível. Evitar fofoca, evitar um ambiente negativo. E se tiver alguém no time que gera esse ambiente negativo, trabalhar diretamente com ela para que isso seja evitado. Tem que criar um clima gostoso, porque num clima saudável, um clima bem-humorado, um clima leve, as pessoas dão ideias, elas produzem mais, elas são mais protagonistas, elas se tornam mais engajadas. E é claro que esse ambiente gerará mais prazer para ela, a ponto dela querer continuar naquela empresa, na sua empresa, e você não vai perder talentos. Quando falamos de clima favorável, também é bom a gente entender que as pessoas são diferentes e o clima favorável, o clima organizacional favorável, tem que considerar essa prática que nós chamamos hoje de liderança positiva, que é algo muito novo. Existe um conceito que vem sendo trabalhado de um tempo para cá, que é a psicologia positiva, perdão, mas que também traz para a gente a ideia de que a liderança deve ser positiva, que é a liderança da boa ação, da boa notícia. Porque tem líder, inclusive, que só fala de coisa ruim, que trabalha com conflito, que ele gosta de gerar conflito entre as pessoas. Tem líder que só fala de notícia ruim, tem líder que só trabalha o negativo, que é um líder pessimista, que só fala de problema. É claro que os problemas têm que ser tratados e trabalhados, é óbvio, mas seja um líder positivo, um líder que traga um olhar mais entusiasmado. Lembra que a liderança precisa ser o exemplo? Então imagina se você, líder, vem para o trabalho de cabisbaixo, de maneira triste, só falando dos problemas, das contas para pagar. É claro que as pessoas, elas também vão agir de maneira muito parecida com você e talvez até mais amplificada. Então eu posso dizer para você que mesmo com problemas, o líder ele precisa ter uma liderança positiva. E também, fazendo isso, ele vai estabelecer um ambiente mais leve, um ambiente de bom relacionamento, um ambiente de respeito, um ambiente de diversidade.
Outra coisa que é importante para a gente, enquanto atitude, é uma atitude que a gente não pode esquecer, é uma atitude que a gente já trouxe aqui e que vem apenas como uma reflexão complementar para vocês. Evite fazer o que chamamos de conduta do comando e controle. O que é o comando e controle mesmo? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Como eu disse, haverão momentos em que você vai ter que dizer às pessoas o que ela tem que fazer, óbvio. Haverão momentos que você vai ter que dizer, amigo, pega isso aqui e faz isso para mim. É claro, é óbvio. Mas quando você põe as pessoas para pensarem juntas, elas se tornam mais empoderadas. E essa é uma das principais tônicas da liderança 4.0. Então, evite fazer exclusivamente o comando e o controle. Comando, ou seja, eu mando as pessoas fazerem e controlo se elas estão fazendo. Isso traz para a gente, o comando e controle, além de uma limitação muito grande nas pessoas, trazem nelas uma dependência. O que quer dizer isso? Elas não vão ter atitude para resolver os problemas que surgirem. Por exemplo, se tiver um problema com um cliente, em vez delas tentarem resolver, elas vão dizer, olha, você tem que falar com o meu chefe. Se falta alguma coisa, elas não vão tentar solucionar, elas vão dizer, eu não tenho recurso, porque o meu chefe não trouxe o recurso. É o exemplo do que eu trouxe para vocês no início, do Diego. Apesar dele ser uma pessoa brilhante, um excelente profissional, isso já faz alguns anos, inclusive hoje em dia eu tive contato com ele, e ele é um empreendedor também, muito bem sucedido, mas eu o limitei por causa do comando e controle. Eu dizia o que ele tinha que fazer e observava se ele estava fazendo ou não. Ou seja, eu estava fazendo algo errado. Então, uma atitude importante para você na liderança 4.0 é evitar o comando e controle e fazer somente quando é necessário. Mas principalmente colocar as pessoas para pensarem juntas. Você não precisa apenas da mão de obra, você precisa do cérebro de obra, você precisa do coração de obra, você precisa da alma de obra. E para isso você tem que compartilhar com as pessoas as dificuldades, as oportunidades, as boas notícias e a solução dos problemas, colocando-as para pensar. Uma das principais premissas, regras da liderança 4.0 é justamente o raciocínio de que as pessoas elas se comprometem muito mais com aquilo que elas ajudaram a criar. Entende? Então, se você coloca elas juntas para pensar em soluções alternativas, você compartilha com elas metas e objetivos, é claro que elas vão se engajar muito mais. Além disso, nós temos também outras atitudes. Uma atitude muito importante é cuidado com o excesso de regras e controles. Você pode ver que eu mudei um pouco a ordem. Eu vim agora para a atitude 2, que na essência ela viria lá atrás, porque é uma das primeiras coisas que você tem que prestar atenção. Mas que o assunto, ele vem e complementa o que eu acabei de dizer. Então, essa atitude, que é cuidado com o excesso de regras e controles, significa que você tem que ter cuidado justamente o tempo todo em trazer para as pessoas como elas têm que fazer, exatamente os procedimentos exatos, porque por mais que a gente tenha que ter procedimentos, os procedimentos também podem mudar em função daquilo que acontece no mundo. E, em resumo, uma atitude importante dentro desse bloco é a atitude do incentivar o protagonismo. O que é incentivar o protagonismo? É incentivar as pessoas para que elas efetivamente sejam tão responsáveis pelos resultados, pela meta. Uma forma de fazer isso é você nunca dizer a palavra minha ou eu, mas sempre usar a palavra nós. Então, não é do tipo, a minha meta é vender X, mas a nossa meta é vender X. Quando você coloca as pessoas para pensarem naquele objetivo de maneira maior e quando você incentiva as atitudes, é claro que você incentiva o protagonismo. Então, por exemplo, se alguém da sua equipe tem uma ideia e você percebe que aquela ideia não traz problemas para o negócio, não é uma ideia que vai trazer grandes riscos, mas é uma ideia que vale a pena tentar e implementar, dê espaço para as pessoas fazerem isso. Por que não vir para aquela pessoa que deu uma ideia da sua equipe e dizer a ela, que legal, que bacana, vamos tentar fazer? Para não correr risco, vamos fazer de um jeito menor, vamos fazer só nesse processo, para esse cliente, para esse setor, mas, enfim, incentive o protagonismo, pegue a ideia da pessoa e deixe ela colocar em prática. E se a ideia não for boa, ela mesma vai perceber que a ideia precisa de aprimoramento. E talvez ela vai trazer uma segunda ideia melhor do que a primeira. É claro, como eu disse, que isso tem que ter um ponto de atenção. Cuidado para que não seja algo de risco. Às vezes, aquilo que a pessoa vai implementar é algo que pode gerar um grande prejuízo, então precisa da sua atenção e atuação. Mas tem coisa que dá para testar, dá para prototipar, dá para fazer de maneira mais experimental, e por que não dar esse protagonismo para que a pessoa coloque aquilo em prática e se sinta dona efetivamente daquilo, tanto quanto você. Isso faz com que elas se sintam mais engajadas, tá? Uma outra atitude essencial é favorecer o surgimento de boas ideias. E como é que a gente faz isso? Perguntando. Perguntando para as pessoas o que elas querem fazer, como elas devem fazer, o que elas acreditam que devem fazer.
É claro que no conjunto de ideias virão ideias que não são boas. E você deve fazer o que nesse momento como líder 4.0? Agradecer as ideias e dizer para ela por que aquela ideia talvez não funcione tanto. Mas nunca dizer, nossa, que absurdo, que ideia ruim. Quando você bloqueia o pensamento criativo das pessoas, quando você critica uma ideia, quando você debocha de uma ideia, sabe qual que é a atitude que vai acontecer da sua equipe? Elas nunca mais vão dar ideias. E é provável delas fazerem a mesma coisa, criticarem as ideias dos outros, inclusive não se engajarem nas suas ideias, líder. Então, é claro que favorecer o surgimento de boas ideias significa, muitas vezes, ouvir as ideias que não são boas e agradecer. Porque quando alguém dá uma ideia, mesmo que não é boa, é porque ela está interessada efetivamente nos resultados. Ela quer o melhor daquela empresa. Então, quando alguém diz isso, olha, tenho aqui uma ideia, e de repente a ideia não é boa, agradeça. Olha, poxa, legal, mas deixa eu explicar para você por que essa ideia talvez não funcione. E se for o caso, pode até implementar para ver, para a pessoa perceber na prática por que não funcionou. Claro, quando não houver risco, como eu disse agora há pouco. Então, favorecer o surgimento de boas ideias não é apenas colocar uma caixinha de sugestão. Quem tem ideia, põe aqui no papel. Não, não, não. As pessoas, ainda mais no nosso país, têm dificuldade de escrever no papel. E se tiver que escrever no papel, já perdeu metade da ideia. Eu acho que a caixinha de sugestões, ela tem que ser o ouvido do líder. Então, a melhor forma de captar boas ideias é perguntar e ouvi-las. Você pode propor até reuniões para isso. Uma vez no mês, uma vez a cada 3 meses, reunir com a equipe, não para tratar de problemas ou para compartilhar situações, mas dizer, gente, essa aqui é a reunião de brainstorming. Brainstorming quer dizer tempestade de ideias, né? É para todo mundo dar ideia, livre. E vamos sair daqui com uma ideia nova para implementar no nosso negócio. Quando as pessoas dão ideias, acontece o que eu disse agora há pouco. Elas se sentem mais protagonistas, ok? Só que quando falamos disso, nós precisamos de alguns cuidados. Como é que a gente faz esse bloco de atitudes 4.0, da liderança 4.0? Você pode pedir sugestão, como eu disse. Outra coisa interessante é não dar todas as respostas, é fazer perguntas. Imagine uma situação como eu já vivi. Aconteceu uma vez uma situação muito curiosa, e na verdade mais de uma vez, mas eu me lembro de uma, em que um liderado meu chegou em mim e falou assim, Marcelo, nós estamos com um problema aqui na empresa, e como é que a gente resolve isso? Ele me perguntou, e é claro que ele esperava de mim uma solução. E o que eu fiz para ele? Eu devolvi com uma outra pergunta. Eu falei, o que você acha que deve ser feito? Na verdade, foi até difícil para mim fazer essa pergunta, porque eu já tinha a resposta na ponta da língua. E é muito mais rápido eu dizer a ele o que ele tem que fazer, concorda? Faz tal coisa. Estava fácil de resolver. Mas respirei fundo, dediquei mais um minutinho e falei assim, como é que você acha que tem que fazer? E ele, incrível, deu uma solução melhor do que eu achava. E eu disse a ele, que legal, faz isso. Pode ser que aquele liderado me dissesse algo que não era bom, então eu ajudaria ele a entender o porquê que a ideia não era boa. E aí sim eu poderia dizer a ele, olha, vamos tentar tal abordagem? Mas o que eu fiz? Eu ajudei ele a pensar. Não é apenas mão de obra, é cérebro de obra, lembra? Eu ajudei ele a pensar. Então uma das formas de fazer isso não é dar todas as respostas, é também fazer perguntas. Tem hora que você vai dar resposta, mas tem hora que você vai estimular as pessoas a pensarem como co-líderes. Faça reuniões com informações do negócio, é uma boa ideia, como eu falei, uma vez no mês, uma vez a cada 3 meses, junta com as pessoas para ajudarem elas a enxergarem para onde o barco vai, enxergarem qual que é o resultado maior. Compartilhe com elas problemas, oportunidades. Se você tem uma franquia, traga informações da franquia. Se o negócio é seu, traga as suas ideias, o que você está pensando para o negócio, para o futuro. Compartilhe indicadores, resultados que forem possíveis. Tem alguns que talvez sejam confidenciais, mas compartilhe indicadores, métricas, números, para que as pessoas percebam para onde vamos, como estamos indo, e nessa hora elas se sentem mais donas e podem trazer boas ideias, inclusive. E incentive o comportamento de iniciativa. Aquela pessoa que teve iniciativa, você tem que incentivar, mesmo que a iniciativa não foi tão boa. É uma frase que eu vi uma vez, de um chefe que eu tive, não sei se essa frase é dele ou de algum escritor, mas ele disse certa vez, eu nunca mais esqueci o seguinte, eu prefiro ser um líder que precisa segurar as pessoas do que um líder que tem que empurrar as pessoas. Então, é melhor você muitas vezes ter que chegar na equipe e falar, peraí, cara, vamos respira, vamos pensar melhor do que alguém que você tem que falar o tempo todo, vai lá, faz isso, resolve isso. Então, toda pessoa que teve a iniciativa de resolver um problema, toda pessoa que teve a iniciativa de atender um cliente, toda pessoa que teve a iniciativa de propor uma ação, de fazer algo diferente, mesmo que não tenha sido a melhor abordagem, agradeça e parabenize por isso. E oriente, que talvez pudesse ter sido feito de uma outra forma, mas incentive o comportamento das pessoas que têm iniciativa. Porque na liderança 4.0, uma das coisas mais valorizadas é a iniciativa. E o liderado do mundo 4.0, ele quer ter iniciativa. Ele quer, na maioria das vezes, ter esse espaço, né, de ação, e poder colocar a sua mente para pensar.
uma das coisas piores na liderança 4.0 é o liderado apenas obedecer aquilo que o líder manda. Mas ele quer também saber o porquê das coisas e fazer as coisas também juntas, né? Com o líder e pensando junto com ele. Bom, mas não terminamos por aqui, não. Nós temos também uma atitude essencial, que talvez seja a última atitude que eu preciso compartilhar aqui com você. É a atitude da diversidade. Bom, a palavra diversidade tem sido muito falada hoje em dia, né? A questão da diversidade, a diversidade em relação à etnia, né? Às raças, às idades, trabalhar com pessoas mais velhas e mais jovens, em relação à diversidade da sexualidade, do gênero, homem, mulher, no ambiente de trabalho, enfim, isso é muito interessante porque é um tema que chama a atenção positivamente, né? Mas não apenas por isso. Não é apenas porque está na moda, não é porque é apenas uma empresa diversa, é uma empresa que está olhando as coisas de maneira mais moderna. Não, não, não apenas por isso, isso é importante. Mas é importante valorizar a diversidade porque, de fato, nós temos resultados muito mais positivos quando nós temos uma liderança de diversidade. Veja bem, se nós temos a nossa equipe, 3, 4 pessoas que pensam de maneira diferente, é provável que nós teremos mais inovação. O que nós precisamos é de pessoas com objetivos em comum. Então, cabe a nós, líderes, trabalhar esse propósito maior, esse objetivo em comum. Para onde vamos? E é claro que nessa hora todos têm que ter objetivos, resultados, valores que sejam iguais, né? Temos que buscar as mesmas coisas. Mas a forma de pensar pode ser diferente. Se alguém tem uma experiência diferente do outro, se alguém tem uma formação diferente, se um fez um tipo de curso, outro tipo de curso, se uma pessoa é mais velha, ela tem uma visão de vida diferente de quem é mais jovem, se uma pessoa é homem, diferente de quem é mulher, enfim. Quando você tem uma liderança e um time diverso, é claro que virão ideias mais inovadoras, é claro que virão ideias onde todos se sentirão mais representados. Então, eu diria para você que nesse mundo onde a liderança 4.0 é essencial, uma das coisas que você tem que proporcionar são times diversos. Eu me lembro de uma vez, quando eu trabalhava em recursos humanos, de um gestor de um time lá na minha empresa era uma indústria, e esse gerente chegou em mim e falou assim: Marcelo, preciso contratar novos funcionários. E eu, como RH, era um responsável por isso. E eu falei para ele: interessante, como é que você quer que a gente contrate esses funcionários? Eu precisava de 5 novos funcionários. E ele então descreveu: eu preciso de 5 pessoas que sejam assim, que tenham mais ou menos tal idade, que sejam formados em tal tipo de curso, preferencialmente de tal faculdade. E aquilo me chamou a atenção porque, na verdade, ele queria pessoas parecidas com ele, que tinham formações iguais a dele, que tinham visões iguais a dele. E eu chamei a atenção para esse ponto. Falei: olha, é claro que você tem pessoas que pensam exatamente igual a você, que têm a mesma formação que igual a você, talvez seja mais fácil liderar. Você não precisa ensinar tantas coisas para elas. Mas é óbvio que o seu time vai pensar de maneira muito limitada, porque se tiver um problema diferente, dificilmente aquelas pessoas vão saber resolver, porque elas pensam exatamente igual em relação à sua formação, às suas experiências. Então, eu posso dizer para você, minha amiga, meu amigo, empreendedor, é que quando nós temos um time diverso, nós temos mais diversidade cognitiva. Temos pessoas pensando com soluções diferentes, com visões diferentes, com pontos de vista diferentes. É igual o bote de rafting. Certamente aquele cara que está sentado no rafting atrás, ele não vai enxergar a mesma coisa de quem está sentado na frente. Então, é a mesma coisa nos nossos negócios. Quando você tem uma pessoa mais jovem, quando você tem uma pessoa mais velha, quando você tem uma pessoa com uma formação X e outra com formação Y, elas enxergarão as coisas com oportunidades e visões melhores, maiores, visões tridimensionais. E isso faz com que nós tenhamos novas ideias, mais inovações que são tão importantes nesse mundo de agora. Então, você tem que valorizar a diversidade. E eu diria até que você tem que celebrar o pensamento diferente. Ah, Marcelo, mas não tem confusão? É claro que tem hora que teremos situações em que nós temos que decidir por alguma ou construir soluções coletivas. Mas tenha certeza que as inovações e o pensamento mais adaptado para o mundo de mudanças é um mundo onde as pessoas têm essas visões diferentes. O que precisa ter, e eu já disse, é objetivo em comum. Todos têm que querer a mesma coisa, buscar a mesma coisa. Agora, a forma de pensar para chegar lá, ela precisa ser diversa, tá? E quando falamos de diversidade, nós temos que reconhecer que as pessoas são diferentes, concorda? Não apenas pela questão da etnia, da idade, da formação, da classe social, mas as pessoas, elas têm valores diferentes, muitas vezes elas têm histórias diferentes, origens diferentes, então nós precisamos trabalhar um propósito em comum, e a gente falou disso hoje, para que todos possam chegar no objetivo em comum. E é claro também que quando falamos de pessoas diferentes, é importante
nós observarmos que os perfis são diferentes e nessa hora que nós temos que praticar o que chamamos de liderança situacional, que é um tema não tão novo quanto a liderança 4.0, mas que complementa bastante. Você pode, inclusive, pesquisar mais sobre isso. Liderança situacional é muito interessante. Mas, em linhas gerais, eu posso dizer que para cada liderado, eu vou ter que liderar de um jeito diferente. Isso é liderança situacional. Ah, mas Marcelo, me disseram certa vez que o líder tem que tratar todo mundo igual. Isso é verdade? Sim, é verdade. Tem que tratar todo mundo igual no que diz respeito à cortesia, à educação, ao respeito. Não tem melhor ou pior, todo mundo tem que ser tratado de maneira igual quando o tema é a cortesia, a educação, o respeito. Mas a maneira de liderar as pessoas, ela é variável. Tem gente que é muito mais engajada, que gosta de dar ideias. Então, para essa pessoa, eu tenho que ouvir mais. Enquanto que para aquela pessoa mais recolhida, mais acanhada, eu tenho que estimular mais. Eu tenho que dizer mais coisa para que ela possa despertar, talvez, boas ideias. Tem pessoas que, quando você fala para ela um problema, ela já se engaja, já motiva, porque ela gosta de resolver o problema. Enquanto que tem gente que, quando você traz um problema, ela fica paralisada, estacionada, não sabe o que fazer. E você tem que pegar na mão e ajudá-la a resolver juntos. Então, perceba que cada pessoa é de um jeito, cada pessoa reage de um jeito e age de um jeito. Então, cabe a você, como líder, ter essa liderança situacional. A cada situação, você vai desempenhar um papel diferente. Ora mais estimulador, ora mais diretor, dar a direção, ora dar mais a solução, ora dar menos a solução. Depende do nível de maturidade de cada pessoa da sua equipe e depende do momento que cada uma está vivendo. Então, acredite, as pessoas são diferentes e cabe a você observar esses perfis e sempre praticar uma liderança que se relaciona mais a essas demandas que vêm de cada uma. Bom, talvez você esteja me perguntando, ou esteja se perguntando, se isso tudo se aplica também na liderança remota, na liderança à distância, no home office. Sim. É claro que muitos de vocês, talvez, não tiveram a oportunidade de ter pessoas trabalhando remotamente, porque elas estão no dia a dia junto com você, né, entregando, fazendo acontecer. Mas para muitos negócios, muitas pessoas foram trabalhar de dentro de casa, trabalhar em home office, ou mesmo antes da pandemia, muitas pessoas já trabalhavam à distância. Por exemplo, tem um amigo meu que tem uma pequena empresa com representantes comerciais. Então, cada um trabalha numa região, né, do estado, do Brasil. Então, ele se relaciona com elas à distância, por um WhatsApp, por computador. Então, eu posso dizer para você que a liderança remota, a liderança à distância, ela também segue os mesmos princípios da liderança 4.0. Então, a pergunta que talvez você tenha é, se no trabalho remoto, como é que a gente faz? É do mesmo jeito, porém de maneira mais amplificada. Porque quando as pessoas estão distantes, elas não estão juntas comigo fisicamente, eu tenho que ser ainda mais um líder inspirador. Eu tenho que dar a elas ainda mais protagonismo, concorda? Eu tenho que fazer com que elas sejam ainda mais autônomas. Eu tenho que fazer com que elas decidam ainda mais as coisas sozinhas. Porque eu não estou ali para fiscalizar, para olhar. É ainda menos o comando e controle e mais resultados. Então, no trabalho remoto, eu tenho que ter ainda mais esse olhar de mais resultados e menos tarefas. Eu tenho que dizer ainda mais para as minhas equipes aonde queremos chegar, por que queremos chegar naquele resultado, o que estamos buscando com aquilo, e aí sim elas se sentindo cada vez mais empoderadas. E é claro que mesmo à distância, elas têm que se sentir mais presentes. De que maneira? Você não pode abandoná-las. Você tem que fazer reuniões periódicas, mesmo que à distância, né, remotas. Você tem que estar sempre mantendo contato, ajudando-as, apoiando-as, fazendo boas perguntas, né, trazendo boas ideias junto com elas e construindo boas ideias junto com elas para que elas se sintam mais donas e autônomas. E claro que tem que ter uma prestação de contas, né, um reporte permanente de como elas estão indo, mas não no sentido de controlá-las, mas delas se sentirem mais seguras de que elas estão fazendo o que é correto, o que é certo. Então, o que eu posso dizer para você nesse momento final é de que no momento de trabalho remoto e na realidade do trabalho à distância, né, que é a mesma coisa, o home office, o teletrabalho, a liderança 4.0 ela se torna ainda mais necessária e ainda mais permanente. Bom, espero ter contribuído com você, minha amiga empreendedora, meu amigo empreendedor, que está nos acompanhando nesse encontro aqui do Sebrae Amazonas e, quem sabe, de todos os estados do Brasil, de todos os lugares desse mundão maravilhoso. E espero ter trazido para você reflexões que tenham sido relevantes e importantes. Mas eu não quero terminar sem antes compartilhar mais uma reflexão. Uma reflexão do John Maxwell, que é um escritor sobre liderança. E ele traz para a gente essa frase que eu quero compartilhar com você.
Liderança não é sobre títulos, cargos ou hierarquias. Trata-se de uma vida que influencia a outra. Então, tenha a certeza, tenha a convicção de você, minha amiga, meu amigo líder, empreendedor, que muito mais do que ser o dono do negócio, muito mais do que se sentir o responsável por algo, tenha a certeza que você é uma pessoa também responsável por outras vidas. E essas vidas serão marcadas pela maneira que você lidera. Eu me lembro de uma pessoa que eu tive a oportunidade de liderar. E essa pessoa hoje está numa situação muito positiva. Ela também é um grande líder de um grande negócio. E essa pessoa, certa vez, quando eu tive a oportunidade de reencontrá-la depois de um tempo, ela me deixou muito feliz e emocionado. Ela falou assim para mim: Marcelo, muito do que eu faço hoje com a minha equipe é algo que eu aprendi com você. E o mais engraçado é que essa pessoa disse para mim assim: eu aprendi com as coisas que você me ensinou, acertando, mas também com as coisas que você me ensinou, errando. Olha que interessante. E, na verdade, eu estou falando do Diego, aquele cara do início da história. Como eu disse agora há pouco, ele é um empreendedor que tem uma equipe grande até, e ele usa muito do que eu ensinei para ele de maneira direta ou indireta, acertando e errando. Então, tenha certeza que você impacta demais a vida das pessoas. A maneira que elas vão conduzir o futuro delas, o destino delas, o engajamento que ela vem para o trabalho, a alegria que ela tem de defender a sua empresa, defender a sua marca. Isso é algo que você influencia o tempo todo. Então, não se prenda a títulos, cargos, eu sou o dono, eu que decido, eu que mando, mas principalmente ajude as pessoas a terem também um protagonismo para a vida delas e para o seu negócio. E saiba que tudo que você faz comunica. O seu exemplo comunica, as suas palavras comunicam, a forma que você se relaciona com elas, que é um jeito muito mais humano, comunica. E é nessa hora que você percebe a grandeza daquilo que você faz. Então, influencie as pessoas positivamente. Essa é a essência da liderança 4.0. Bom, eu sou o Marcelo de Elias, eu sou um profissional especialista em gestão de mudanças, protagonismo e liderança. Esse é meu e-mail, esses são os meus sites, onde você encontra mais textos, vídeos e artigos meus. Você tem também o acesso à Universidade da Mudança, que é um projeto que eu desenvolvi muito interessante, mas o que eu queria convidar você é que a gente continuasse conversando nas minhas redes sociais. Se você tiver Instagram, Facebook, LinkedIn, vai lá, @MarceloDElias. Me encontra lá, conecta comigo. Se você tiver alguma dúvida, pergunta, você pode mandar uma mensagem para mim. Diga que você me assistiu aqui nesse encontro do Sebrae Amazonas e a gente vai continuar conversando sempre que possível. Eu quero te ajudar a ser um líder cada vez melhor, um empreendedor cada vez melhor. Muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado por essa oportunidade e a gente se vê em outros encontros, temos outras trilhas disponíveis aqui na nossa plataforma. E nunca se esqueça de se desenvolver e ser um empreendedor preparado para as mudanças do mundo. Até o próximo encontro. Tchau, tchau.